Boa tarde a todos. Eu tenho muito prazer e muita alegria de abrir este evento sobre consciência antirracista para a democracia. No dia 20 de novembro de 2021, nós celebramos o 50º Dia da Consciência Negra no Brasil, desde quando ele começou a ser celebrado. E esse é um momento importante, vivido, eu penso, pela sociedade brasileira como um todo. E eu considero importante porque acho que a sociedade brasileira vive um momento de verdadeira tomada de consciência. Nós superamos não apenas um racismo supostamente científico do início do século, que depois migrou para um discurso do humanismo racial brasileiro e que agora finalmente chegou à constatação da existência de um racismo estrutural na sociedade brasileira e um compromisso de as pessoas que tenham a percepção desse fenômeno conscientizar todas as demais. Não basta não ser em si racista, é preciso participar de um processo de desconstrução de uma visão estruturalmente racista da sociedade brasileira. Estão aqui conosco algumas das pessoas mais representativas da comunidade negra em diferentes áreas, pessoas que fizeram sucesso, que furaram o cerco, que são modelos para quem tem essa identidade e modelos para quem não tem essa identidade, pessoas admiráveis que vão participar dessa nossa conversa hoje. Eu vou muito brevemente apresentar cada uma delas e não vou me alongar para eu ser apenas um figurante nesse momento que considero muito importante nesse processo brasileiro, como disse, de conscientização, de ampliação de horizontes, de superação de barreiras, de inclusão social e de construção de um país melhor e maior. Estão aqui conosco o ministro do Superior Tribunal de Justiça e querido amigo Benedito Gonçalves, também ministro aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito e ministro de Tribunais Superiores, está aqui igualmente conosco. A jornalista Aline Midlege, jornalista âncora do prestigiado Jornal das 10 da Globo News e colunista no G1 e na revista Vogue, que boa parte de nós temos o prazer e o privilégio de assistir no final da noite, quando chegamos em casa. Está aqui conosco a professora Djamila Ribeiro, que é mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do selo Sueli Carneiro, da coleção Femininos Plurais, e autora de diversos livros, dentre os quais o best-seller Pequeno Manual Antirracista. Djamila, que tem sido parceira do Tribunal Superior Eleitoral, tanto em lives quanto em campanhas que atraem elogios e reconhecimento de toda parte. Djamila, muito obrigado por tê-la aqui. E meu queridíssimo amigo Adilson Moreira, que é doutor pela Universidade de Harvard. Eu mesmo tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo quando passei um ano lá como visiting scholar e ele terminava o seu doutorado. Depois participei da banca de defesa de tese dele, um trabalho extraordinário sobre o humanismo racial brasileiro. Adilson é doutor por Harvard, mestre por Harvard e anteriormente havia sido mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Um prazer tê-lo aqui. E o deputado Orlando Silva Júnior, que acaba de se juntar a nós, que é um dos parlamentares mais representativos na Câmara dos Deputados, igualmente um parceiro do Tribunal Superior Eleitoral, um homem cuja integridade é amplamente reconhecida e defensor das boas causas. Igualmente um prazer tê-lo aqui, deputado Orlando Silva. Nós vamos começar uma primeira rodada de perguntas para cada um, talvez aí 3, 4, 5 minutos no máximo,
poder contar um pouco da sua trajetória pessoal, como furou o cerco, como a questão racial impactou a sua vida. Eu vou começar, pela mesma ordem da apresentação, pelo estimado ministro Benedito Gonçalves. A palavra. Microfone, ministro. São as faltas de hábito e costume com esses meios de comunicação moderno, época de pandemia. Boa tarde, presidente Roberto Barroso, estimado amigo, e todos os demais integrantes desse bate-papo virtual. É grande satisfação, presidente Luiz Roberto Barroso, que eu participo desse bate-papo no mês em que nós estamos. É um mês, o dia 20, para mim é todo mês de novembro, para comemorar a consciência negra. A vida inteira, eu tenho falado sempre o seguinte, que quando falo desse tema, nós temos um marco inicial e não temos marco para terminar, enquanto tiver a luta pela consciência do combate à discriminação racial. É muito importante esse debate com ilustres pessoas que, como falou Vossa Excelência, furou-se o cerco. No meu caso, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, conhecido como Padre Miguel, pela sua bateria, por todo mais, pelo samba e vai por aí afora. Muito bem. Então, eu furei o cerco, no meu entendimento, pelo nascimento e por uma igualdade. Explico melhor. O nascimento, eu vivi toda a minha formação no meio dos meus iguais. Então, ali não tinha como ter discriminação. Depois, por que igualdade? Eu tinha um equilíbrio entre a oferta, educação e a demanda, um equilíbrio. Então, fiz toda a minha formação na escola pública, desde a chamada do meu tempo, que eu sou mais antigo, né? Do tempo do primário, vai ginásio, até a universidade, sem sobressalto. Agora, isso fez com que eu vencesse através do concurso público, mas me gerou um débito. Por quê? Eu tive uma igualdade de oportunidade, mas eu vejo que há uma desigualdade de oportunidade. Essa é a luta. Nós vivemos historicamente, desde 1988, que acabou a escravidão, veio a liberdade e gerou-se o quê? Surgiu o preconceito, a discriminação. Então, durante esse tempo, talvez eu usei uma técnica contraditória, que eu vou falar aqui, não sei se vai caber, mas eu acho que vai, olha só. Eu enxergava, eu via, mas não queria enxergar o racismo para poder vencer. Que o grande problema do racismo é o quê? A discriminação. Quando se discrimina alguém, é colocar a estima lá embaixo. Então, a grande luta da consciência é aumentar a autoestima. E isso eu continuei na minha vida, criei o débito. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pagar esse débito, vai ser impagável, eu pago, porque eu nasci numa sociedade de desequilíbrio e que esse desequilíbrio não existe mais. Daí nós temos população carcerária, porque tem a maioria negros. Nascem na miséria, vivem na miséria, eles têm sentimento humano, eles têm fome, aí vem o desemprego, vem a marginalidade. É uma das causas, não é só esta. Então, o que eu tive, eu pergunto, precisamos de políticas públicas? Sim. Precisamos de união executivo, legislativo, judiciário? Sim. Executivo com a política pública, legislativo propondo as normas, judiciário julgando as demandas para conseguir o que nós queremos, o quê? Proteção da igualdade. Discriminação racial fere o princípio da igualdade, fere o objeto da República, que é ter uma sociedade justa, livre e solidária, no momento que a lei é igual para todos, sem distinção de cor da pele. Então, a pior política pública é não as ter. Todas as políticas públicas, eu bato palma, eu aplaudo. Se aquela não é a melhor, vamos aperfeiçoar. O único modo de vencer a desigualdade é o engajamento das políticas públicas, presidente. Muitíssimo obrigado, ministro Benedito, que dá um depoimento muito relevante. E eu dele extraio, ministro Benedito, que a coisa mais importante que um Estado pode fazer pelos seus filhos, pelos seus cidadãos, é ensino público de qualidade, que, como
o senhor bem observou, foi o que lhe permitiu chegar até onde chegou e preservar a autoestima. Há uma frase boa que eu gosto nesse contexto da Eleanor Roosevelt, em que ela fala: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua colaboração. De modo que a gente reage ao preconceito não o aceitando ou não o introjetando. Muitíssimo obrigado por essa introdução. Agora gostaria de ouvir a querida jornalista Aline Midlege sobre a sua experiência de vida, a sua trajetória, como furou o cerco e como a questão racial impactou a sua vida. Está sem som. E você está me dando o privilégio de sou eu que faço a entrevista. Olha que coisa boa. Tá vendo? Olha que dia promissor para todos nós, não é? Eu estou muito feliz com esse lugar de fala que me é colocado aqui também como entrevistada, ministro, e queria, antes de mais nada, agradecer muito o convite do TSE para essa conversa, saudar os meus colegas aqui, pessoas que eu admiro, cujas trajetórias eu acompanho desde sempre e que são referências que me ajudaram, inclusive, nessa transposição, né, das dificuldades, no transpor as dificuldades que eu tive que fazer nessa minha trajetória jornalística. Então, um grande abraço também para o ministro Benedito, para a professora Djamila e também para o professor Adilson. E eu queria principalmente falar do quanto é importante o TSE se colocar nesse debate, principalmente no mês de novembro, quando as energias estão concentradas, se as pessoas estão mais predispostas a falar sobre isso, mas sempre lembrar que a agenda antirracista ela tem que ser diária. Eu sempre brinco, e por ocasião do dia 20 de novembro, na véspera do Dia de Zumbi, que caiu no sábado, a gente fez um J10 especial, um Jornal das 10 super especial, e eu falei na abertura, o J10 é um jornal antirracista todos os dias. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente colocar aqui. Isso parte principalmente de uma autoobservação do Brasil como sociedade e de uma autoobservação de todos nós aqui presentes, que nos acompanham também, quem nos acompanha e quem também compõe essa mesa de conversa. E foi me autoobservando que eu consegui entender, primeiro me descobri negra, me descobri uma mulher negra, como vim de uma família interracial, passei por processos naturais de entendimento sobre a minha própria origem, sobre as minhas próprias ancestralidades, e eu acho que a maior dificuldade para mim foi a falta de referência, foi a falta de olhar assim, para a televisão, onde eu atuo desde que eu me formei há 16 anos, onde eu não sabia que eu atuaria logo de início de carreira, mas hoje olhando, quando eu comecei em televisão ainda estagiária, na própria TV Globo, eu olhava e não me identificava, eu não entendia, porque havia tão poucas como eu ali. E ainda hoje são muito poucas, são mais do que na minha época quando eu comecei, mas ainda são muito poucas. E a falta de referência, de identificação, ela é muito profunda e muito forte durante o seu processo de crescimento profissional, principalmente. Isso, voltando ao tema da autoconfiança, do tema da autoestima, é muito difícil confiar em si quando não há um debate constante no país, como deveria haver em relação ao racismo. Eu sempre falo, a pauta racial, antirracista, ela tem que permear todas as discussões sobre o Brasil, inclusive na política, que hoje é o nosso guia e sempre foi no Jornal das 10. Então, falar sobre racismo tem que estar naturalizado na nossa discussão diária como país, porque praticamente todas as pautas que envolvem o Brasil e o futuro do Brasil passam pela perspectiva racial. E é o que eu tento fazer diariamente. Então, como eu transpus até aqui os obstáculos, eu acho que principalmente com autoobservação, com autoconhecimento, com muita perseverança, com a família que me acolheu nas minhas dificuldades emocionais e que me ajudaram muito com a educação. Voltamos a ela também. Não é a educação que me permitiu essa transformação, inclusive na minha autoconfiança, de conseguir ler pessoas como a professora Dilson, como a professora Djamila, e como tantas referências negras que me ajudaram a embasar as minhas próprias emoções, que se fortaleceram ao longo do processo, e mesmo não me vendo na televisão, eu entendi que eu podia estar naquele espaço, ocupando aquele espaço e transformando aquele espaço. Então eu devo à educação, ao acolhimento familiar e principalmente a outras referências negras na televisão e dentro dela que me abriram essas portas de possibilidades, literalmente, ou que me mostraram que o caminho existia e que eu, como uma mulher negra, mais privilegiada, que tive acesso à educação, tinha que fazer por merecer a minha existência e o privilégio de poder usar a minha história, o meu conhecimento pessoal, principalmente de vida, para construir um jornalismo que, de fato, contribua para uma comunicação mais representativa do que é, de fato, a sociedade brasileira hoje. Obrigado, Aline, que faz observações muito importantes. Evidentemente, nós estamos comemorando em novembro o Dia da Consciência Negra, mas como observou a Aline, essa é uma luta diária
e é não apenas uma luta de conscientização dos outros, mas também uma luta de autoconscientização da sociedade dominante ou tradicional, que muitas vezes introjeta inconscientemente os estereótipos ou o tratamento depreciativo, ou que induz a subalternidade de que fala com frequência o professor Adilson. E uma observação que eu considero muito importante que a Aline fez, a importância que é nós criarmos referências negras, símbolos de sucesso. Quando nós votamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral pelo financiamento de candidaturas negras, esse foi um dos fundamentos, Aline, que eu usei. O primeiro, uma dívida histórica; o segundo, combater o racismo estrutural; e o terceiro, você criar referências para que os jovens possam se inspirar por pessoas com cuja identidade eles se identifiquem, que são símbolos de sucesso, como é o seu caso, e é possível exagerar o papel que você desempenha, até pela circunstância do seu trabalho, de ser uma pessoa que pode ser vista todos os dias na televisão. Muito obrigado. Passo agora a Djamila, nossa habituê aqui nas nossas conversas, é uma das pioneiras, quer dizer, houve muitos pioneiros, mas a Djamila, talvez pioneira não fosse a palavra, mas Djamila deu uma imensa visibilidade à causa e ao movimento. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, tivemos um evento juntos em Oxford, alguns anos atrás, e fiquei fã dela desde então, e sempre que tem algum evento importante, não apenas de negro, mas de pessoas inteligentes, eu convido a participação dela. Djamila, conta um pouco para a gente da sua história até virar essa professora que é reverenciada por todos no movimento e fora do movimento. Boa tarde, ministro. Mais uma vez agradeço pelo convite e parabenizo o TSE pelos importantes trabalhos que tem feito e sobre essas questões. Quero parabenizar, né, sobre a questão da paridade, né, da destinação do fundo eleitoral, do fundo partidário. Isso é muito importante para que mais candidatos e candidatas negras tenham chances reais de se elegerem. O trabalho que tem feito em favor da campanha de conscientização, que eu tive a oportunidade de participar, sobre a confiabilidade do nosso processo eleitoral, enfim, tantos outros trabalhos, parabenizo. Quero cumprimentar aqui meus companheiros de mesa virtual, a Aline, que eu sempre acompanho, já conheço, já tive oportunidade de conversar com ela, mas acompanho o trabalho e sou profunda admiradora. Ministro Benedito Gonçalves, uma honra participar aqui com o senhor, o nosso deputado Orlando Silva, queridíssimo, e o meu querido amigo Adilson Moreira, que é esse brilhante intelectual e que eu tenho a sorte de chamar de amigo. É um prazer estar com vocês. Bom, falar um pouco dessa minha trajetória. Eu sou muito fruto dos próprios movimentos sociais. Meu pai, ele foi um ativista, um homem muito culto, né? Porque culto que vem mesmo de se cultivar, né? Do cultiver, que não tem necessariamente a ver com instrução. Meu pai não teve oportunidade de estudar no sentido do que a gente entende do ensino regular, mas era um homem extremamente culto. E isso foi algo muito importante na minha formação, desde muito cedo, a mim e aos meus irmãos, por isso que eu tenho nome africano. Então era um homem totalmente ligado a esses debates. A minha mãe, Irani, meu pai Joaquim, minha mãe Irani, que era uma dona de casa, uma mulher absolutamente forte, uma mulher guardiã dos saberes ancestrais da minha família, que me inicia no candomblé desde muito cedo. Então eu tive esse privilégio, vamos assim dizer, se algum privilégio que a gente tem como mulher negra, eu acho que foi de ter crescido num lar em que tanto o meu pai como a minha mãe foram pessoas muito importantes no sentido da formação crítica, no sentido de desde cedo conversar comigo e com meus irmãos, né, de que éramos negros e que era importante por isso que a gente entendesse o significado político de ser negro nessa sociedade e que a educação seria o único caminho possível para a gente. Então, meu pai como estivador, numa época em Santos, a categoria ainda era antes da privatização do Porto, então era uma categoria que mantinha uma escola, mantinha um hospital. Então eu estudei no Colégio Moderno dos Estivadores, frequentava o Hospital dos Estivadores. Então, apesar de ser
o colégio da classe trabalhadora, a gente tinha uma educação de ótima qualidade, né? Então, era uma formação ali de trabalhadores muito críticos, né? Meu pai foi sindicalista, enfim, e de uma formação ali de estivadores com consciência de classe muito forte. Então, eu vim, acho que a última geração de filhos de estivadores que tiveram essa oportunidade de estudar nesse colégio, que ainda existe, mas que não é como era, infelizmente, não é mais como ainda foi na minha época. Então, acho que ter tido essa formação dentro de casa foi fundamental, de aprender a jogar xadrez criança, de ser incentivada à leitura muito criança, pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai sempre levar a gente a teatro, ao cinema. Então, eu não tinha boneca, eu não tinha o brinquedo mais da moda, mas a gente estava jogando xadrez, a gente estava aprendendo inglês. Então, isso foi fundamental na minha trajetória. E a segunda parte da minha trajetória, acho que foi um divisor de águas, foi quando eu comecei a trabalhar numa organização feminista negra em Santos, chamada Casa de Cultura da Mulher Negra, que foi um espaço fundamental para a minha formação, porque lá elas mantinham uma biblioteca, a biblioteca se chamava Carolina Maria de Jesus, foi ali que eu soube quem foi Carolina Maria de Jesus, uma biblioteca que disponibilizava livros escritos por mulheres negras, por homens negros, por pessoas negras, e eu que não tive muito contato com essa literatura, apesar de ter tido um pai militante, foi um divisor de águas e que marcou muito da minha trajetória, daquilo que eu queria ser. Então, quando eu li Toni Morrison, quando eu li Sueli Carneiro, quando eu li Bell Hooks, quando eu li Carolina Maria de Jesus, eu pude entender esse mundo elaborado por pessoas negras, isso foi restituidor de humanidades para mim, de autoestima, uma vez que passei por todos esses processos como menina negra também, de baixa autoestima, de uma série de questões. Então, eu diria a formação na minha casa, a Casa de Cultura da Mulher Negra e depois, mais tarde, as políticas públicas na área da educação, que foram fundamentais nesse país. Eu faço parte da geração que teve acesso à educação por conta dessas políticas públicas. Eu estudo num campus que foi criado em 2007, eu sou da turma de 2008, eu me formei em 2012, defendi meu mestrado em 2015, e eu entrei na faculdade muito mais velha, né, do que geralmente se entra, eu tinha 27 anos, eu defendi minha dissertação aos 35 anos, que é a realidade, acaba sendo a realidade de muitas pessoas negras, mas foi graças a essas políticas públicas na área da educação. Então, eu diria, com certeza, esses três fatores, e meu pai tinha razão, né, a educação seria o único caminho possível para que a gente conseguisse transpor barreiras. Jamila, chocado de saber que você tem mais de 35 anos, ninguém diria uma coisa dessas, e que enfatiza essa questão que acho que todos pisaram da importância da educação, sobretudo da educação básica, e a importância das ações afirmativas, como nós temos defendido. Essa foi uma mudança de patamar, uma mudança de paradigma. No Brasil, eu sou professor da UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ainda hoje sou professor na UERJ, de aula sexta-feira, e foi um dos projetos pioneiros de cotas raciais, e até hoje, emocionante o que a gente assiste lá de pessoas humílimas, muitas vezes, que com grande esforço estão furando o cerco e conseguindo uma oportunidade de inclusão e de ascensão social. Um país como o Brasil não pode prescindir desse tipo de atuação estatal. Professora Adilson Moreira, eu até conheço, eu posso até contar a sua história, mas é melhor você mesmo contá-la, de como você saiu de Minas e foi parar em Cambridge, voltou como um aclamado doutor pela Universidade de Harvard. Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todas e todos. Agradeço o convite do Tribunal Superior Eleitoral para participar deste evento. Boa tarde aos meus companheiros e companheiras. Meu nome é Adilson Moreira, eu sou filho de Alcides Cipriano Moreira e de Efigênia Clara de Souza Moreira. Meus pais eram semi-analfabetos,
Meu pai era gari, minha mãe doméstica, mas duas pessoas que sempre foram integralmente comprometidas com a educação dos seus filhos. E esse comprometimento, junto com a disponibilidade de acesso à educação pública de alto nível, eu provavelmente fui uma das últimas gerações a ter acesso à educação de alto nível na cidade de Belo Horizonte. O fato de nós termos uma cultura familiar, eu sou o sexto de 10 filhos, então 5 pessoas antes de mim já estavam na universidade. Quando chegou a minha vez, isso era o meu destino natural, permitiu com que a universidade, depois que a carreira acadêmica fosse a minha escolha de vida. Eu tive uma infância e uma adolescência profundamente solitária, por ser um homem negro, periférico, em função de outras discriminações também, mas essa solidão teve um aspecto importante, porque ela me motivou a entender o funcionamento de todas essas formas de opressão que me atingiram durante todo esse processo e que é a mesma forma de opressão que atingem todas as pessoas negras, periféricas, etc. Eu fui para o FMG, a minha entrada, o meu percurso no curso de psicologia, depois de direito, depois no mestrado e doutorado, permitiu que eu também fosse para a Universidade de Harvard, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, voltei para o Brasil, escrevi obras, publiquei obras que têm sido lidas, felizmente, têm sido lidas por faculdades de norte a sul do Brasil, têm sido citadas por muitos tribunais, ou seja, o meu propósito de garantir um nível maior de proteção jurídica para a população negra, para a população LGBT tem se realizado, e graças a ao sucesso dessas obras, eu também fui aceito recentemente num programa de pós-doutorado nas universidades de Stanford e Berkeley, e estou indo em janeiro agora para o meu pós-doutorado em Berkeley, na qual eu vou falar sobre direitos humanos e saúde mental da população negra. Muito bom, Adilson. Eu mesmo tive o prazer e o privilégio de dar uma carta de recomendação para o Adilson e espero que você já tenha conseguido a bolsa, senão vou pedir aqui ao vivo e no ar uma bolsa para o nosso querido professor poder passar a temporada de pós-doutorado em Stanford. Você aceitou, Adilson? Eu realmente decidi ir para Berkeley porque eles têm o maior centro de estudos de direito antidiscriminatório do mundo. Ok, mas também na Califórnia o clima é melhor. E agora vamos ouvir o nosso igualmente estimado deputado Orlando Silva, que foi um parceiro do Tribunal Superior Eleitoral, na defesa de instituições democráticas e da integridade do nosso processo eleitoral. Seja muito bem-vindo, deputado, com a palavra. Eu que agradeço, ministro. O senhor só não falou que eu sou o demandante eterno dos temas que envolvem o ministro. Incansável, incansável. Aliás, o senhor e o Frei Davi, ó. Essa semana vamos voltar ao ministro para falar sobre despejos na época de pandemia e sobre demanda da juventude. Ministro, muito obrigado pela gentileza do convite. Eu confesso que eu estou emocionado de poder assistir o depoimento do professor Adilson, que eu conheço e admiro profundamente, da queridíssima Djamila, da Aline Misler, que eu admiro de ver, acompanhar todo dia, e do meu, me permita, dileto amigo, o ministro Benedito Gonçalves. Eu fiquei emocionado porque eu me vi um pedaço da história de cada um. Uma família é o ponto de partida para a gente conseguir superar essas adversidades. A minha mãe, no meu caso, uma mãe solo dedicadíssima, e isso permitiu que nós pudéssemos concentrar na escola pública, educação,
é a chave para a superação das desigualdades. Foi no meu caso. Foi o que me deu a chance de poder pleitear o ingresso na universidade. Eu recordo, ministro Barroso, que a minha avó, uma mulher muito simples, nascida no Recôncavo Baiano, falava assim: filho, você acha que você é gente mesmo para querer entrar na faculdade? Eu falava: é claro que sim, é claro que eu sou capaz, é claro que eu chegarei lá. E foi uma grande festa na minha vila, quando saiu o resultado do vestibular e eu ingressei na Faculdade de Direito em 1989. Então, eu diria, ministro, que a superação passou primeiro pela educação, pelo acesso à universidade. No meu caso, eu encontrei um lugar de ação política. A militância política de base, no primeiro momento, com 15, 16 anos, foi muito inspiradora para me produzir uma tenacidade, digamos assim, uma disposição. Claro, nasci numa cidade que pulsa, a cidade de Salvador. E o debate racial e a identidade racial e uma certa alteridade, se você observar os negros em Salvador, tem uma postura muito afirmativa. Isso me ajudou a formar minha consciência, minha atitude, e eu diria que a política foi, nesse caso, um lugar em que eu pude, disputando muito. Eu sempre recordo, né? Eu fui eleito o primeiro presidente da União Nacional dos Estudantes em 70 anos. É um absurdo, digamos assim, mas é revelador de como a universidade ela é elitista. E até os movimentos, que são lugares mais plurais, ou deveriam ser, também aqui o espaço é um pouco menor. Então, eu diria, uma resposta objetiva, que o amor de uma mãe dedicada à construção dos sonhos dos seus filhos, a escola pública, a quem eu tributo e devo, porque foi o que me permitiu chegar à universidade, e a política, que faço por vocação e por paixão, também, em algum modo, me permitiu romper certas barreiras e me trazer até aqui, de estar dialogando com o Tribunal Superior Eleitoral, ao lado de pessoas tão importantes para a história, para a política, para a cultura e para a ciência do Brasil. Obrigado, deputado Orlando Silva, com uma observação muito pertinente de que educação e amor são energias altamente transformadoras, eu concordo plenamente. Mas eu fui fazer o comercial do Adilson, esqueci de mencionar, quer dizer, Adilson é filho de pai gari, mãe empregada doméstica, 10 irmãos, e chegou onde chegou. Portanto, de certa forma, é a prova de que com educação, afeto familiar e oportunidades, é preciso que as portas se abram, a gente pode chegar onde quiser. Ministro Benedito, voltando a Vossa Excelência, tão formal esse Vossa Excelência, reparou que só nós dois estamos de terno aqui, é nosso instrumento de trabalho. Mas eu estou no TSE, é por isso. Pois então, eu estou no TSE também. Eu queria ouvir de vocês, assim, de cada um, como é dizer, as pessoas que furam o cerco e chegam onde vocês chegaram, além de viver a própria vida, também vira um pouco um símbolo, um modelo em que as pessoas se miram. Como é isso? Como é que não basta a gente viver a própria vida, né? Ainda tem que funcionar como uma inspiração, como um símbolo para os outros. Isso é bom, isso pesa, traz alegrias, traz ansiedades. Conta para a gente. Vou começar pela resposta conclusiva, da alegria. E eu vou voltar no passado de novo. Além da educação, cada um tem um caminho para trilhar, além da educação, eu vou colocar os concursos públicos. Estava pensando enquanto cada um estava falando, né? Eu comecei minha vida com 20 anos, concurso público, inspetor de alunos do Chagas Freitas. Veja, aí eu estou na faculdade. Sempre aquela ideia de fazer algo. E não tinha, naquela época, muitas referências. Tirando o Pelé, que do Seleção Brasileira, não tinha mais referências. Tá bom, aí eu faço concurso para a Polícia Federal, para ser papiloscopista. Saio para Santos, eu escutei alguém falando que é de Santos aqui. Trabalhei em Santos como papiloscopista da Praça da República.
em frente à Receita, e sempre trabalhando, vendendo livro, qualquer coisa, dando aula de matemática e me virando. E meu pai, coitado, falaram muito de pais aqui. Meu pai também analfabeto e minha mãe lavadeira. Aquele tempo no Rio de Janeiro não tinha lavanderia, era o que as mulheres lavavam roupa em casa e entregar. E eu entregava com todos os filhos para ganhar o dia da passagem, que é o dinheiro do pão do dia seguinte. E meu pai fala assim, olha aquela linguagem mais antiga, em torno de São Paulo, olha, pedra que rola muito, não cria lindo, sei lá. E eu falo, pai, pode deixar, que achava que estava mudando muito de emprego, eu ia dar certo. Aí eu venho para Brasília porque falava assim, não, Brasília é local dos concursos públicos, sai de Santos, Santos cidade cara. Chego em Brasília, eu iria para Rondônia, era território, como eu sou antigo. Aí eu falei para lá, não vou não, estava formado já, não vou não. E falou, solteiro, vai para lá. Eu falei, não vou. Aí saí da Polícia Federal, uma Polícia Civil de Brasília, para ser delegado. Fui 8 anos delegado de polícia em Brasília. Asa-Sul, Asa-Norte, Gama, Lago Sul. Mas por que isso? Eu queria conseguir, já naquela época, concurso de magistratura. E eu precisava, nós chamávamos hoje atividade judiciária ou jurídica, antigamente era prática forense. E a prática forense exercia com cargos privativos de bacharel em direito. Então, eu corri para a polícia de 2 coisas. Olha, se eu não conseguir nada, tem uma carreira. Eu sempre penso nessa ideia perspectiva. Eu consigo uma carreira, eu tenho meu caminhar, mas consigo também o que eu quero. E deu certo. Aquele tempo, o juiz federal, 4 anos de prática forense, deu certo, consegui fazer o concurso, resumidamente, e fui tempo do Tribunal Federal de Recursos. Eu fui o primeiro juiz negro, ou juiz, até hoje negro, de Santa Maria da Boca do Monte. Terra do Jobim, terra do ministro Eros. Eu fiquei lá 1 ano. Já minha mãe viúva, acabei retornando antes da Constituinte para o Brasil. Então, falei isso, que além da educação, aí que vem a igualdade de oportunidade de novo. Cada um teve a sua caminhada, a sua trincheira para vencer. E eu achei no concurso público, naquela época, um caminho. Então, volto à resposta que virou exclusivamente o prazer. Eu acho que todos nós temos o prazer de mostrar, hoje, com muito mais visibilidade, graças a Deus, de mostrar para todas as negras e os negros uma expressão. É possível. Bacana, Benedito. Olha aqui, de tudo que você falou, instrutor, papiloscopista, delegado, juiz, eu conheci como diretor da Escola da Magistratura. Do Rio de Janeiro. O que mais me impressionou foi saber que você foi professor de matemática. Matemática, isso sim é muito impressionante. Quer que eu diga melhor? O seguinte, ganhava como inspetor, não tinha professor. O professor de matemática assinado, eu dava aula. Por que eu dava 2 na semana, 2 dias? Só dava 3 para o bico do escritório e vender pecúlio. Que coisa! Que coisa. Muito bem. Aline, conta pra gente, enfim, além de ter que furar o cerco e viver a própria vida, ainda tem uma certa quantidade de expectativa que as pessoas depositam nesse papel de role model, de símbolo que se espera de uma pessoa negra que faz sucesso. É bom, ruim, pesado? Som. Agora desativei a tempo. Ministro, eu acho que é tudo isso junto. Eu acho que é tudo isso junto, mas concordo com o ministro Benedito, a alegria e a satisfação de poder fazer e ser isso se sobrepõe a todo o resto. Dá ansiedade, frustração, medo de não fazer o suficiente, medo de não estar fazendo o suficiente, um peso sim, mas não um peso no sentido do fardo, o peso de uma responsabilidade e que eu quero honrar. Eu acho que hoje, nos dias de hoje, a gente tem a contribuição constante das redes sociais, do movimento antirracista que se movimenta e se estrutura de várias formas, não só no movimento negro, mas em todo mundo que deveria ser antirracista diariamente, como eu já falei. Como todo jornalista deveria ser antirracista, como todo âncora de televisão num país como o nosso, tem que ser antirracista diariamente. E tem que se observar diariamente nesse lugar de trabalhar a sua própria sensibilidade em relação às notícias que envolvem principalmente a comunidade negra no Brasil. E notícias que são muito recorrentes, não é?
a exemplo da violência policial, que é muito recorrente no tipo de noticiário, né, que eu ancoro hoje na Globo News. Então, eu acho que é muito solitário ainda, mas eu ganho o fortalecimento, a contribuição. É como se a minha vigilância, que é diária em relação à atenção que eu tenho que ter com esse papel que eu desempenho diariamente na Globo News, como jornalista, como comunicador e como cidadã, hoje eu tenho essa parceria com as pessoas que se movimentam comigo nas redes sociais, me deixando mais atenta, para que eu não deixe passar pontos que são importantes de um debate. Dando um exemplo muito recente, uma operação que aconteceu no Salgueiro, em que 8 pessoas foram mortas, uma ação policial que está sendo investigada, e por ocasião dessa operação, 500 estudantes da comunidade não puderam fazer o Enem. Como é que a gente trata desse assunto? Simplesmente contando que 500 jovens não fizeram o Enem por conta de uma operação policial, ou a gente vai mais fundo nisso? E mostrando que esse é um dos muitos efeitos transversais da desigualdade social, que está diretamente relacionada à falta de acesso que muitos jovens negros têm hoje, que têm seus direitos atravessados pelo lugar onde vivem, comunidades conflagradas, onde o Estado está ausente desde sempre, e onde eles não conseguem sair para fazer uma prova que pode ser a sua porta de saída para aquele ciclo de exclusão e a porta de entrada para um novo universo, através da educação. Então, como é que eu, Aline Midley, vou tratar o tema da operação no Salgueiro e o efeito direto e indireto disso, como na não realização do Enem por parte de 500 estudantes, como eu falei no Jornal das 10, 500 futuros possíveis de serem melhores e que foram atravessados pela violência endêmica no Rio de Janeiro, nas balas que sempre chegam em corpos negros e principalmente jovens. Então, eu estou sempre atenta a como eu vou tratar a notícia, sempre trazendo a perspectiva racial, porque ela está sempre lá. É questão de olhar e de ter disposição para isso. A Djamila coloca sempre isso. É chato, é demandante, a gente tem que ter, às vezes cansa, mas a nossa missão é essa, diária. Eu me fortaleço diariamente, cada dia que eu entendo, que eu sinto que eu consegui fazer isso minimamente bem. Então, assim, o peso, há um contrapeso, que vem exatamente dessa força que eu recebo hoje, principalmente com a tecnologia, de poder estar em contato com pessoas, colegas, jornalistas, líderes comunitários, referências como o próprio ministro Benedito, com o qual eu troco mensagens bastante pelo WhatsApp. Às vezes ele acompanha o Jornal das 10, a gente conversa. Então, são trocas que me ajudam muito a me manter vigilante e que tornam esse peso muito bom de se sentir, porque eu entendo que é possível, finalizando também da mesma forma que o ministro Benedito. Aline. Djamila, talvez há mais tempo do que muitos, você tem tido o peso de ser um símbolo da luta, quase que um estandarte desse processo histórico de transformação. Como isso afeta a sua vida para bem e para mal? Uma ótima pergunta, ministro. Eu acho importante, né, de ser feita, porque, claro que, por um lado, como o ministro e a Aline falaram, tem essa questão importante, né, da gente conseguir se ver e se enxergar positivamente. Isso é fundamental, né? Eu sou professora na PUC e esse semestre a gente trabalhou, no Departamento de Jornalismo, o livro do professor Osmar Gaspar, Mídias, Concessão e Exclusão, e entre tantas coisas incríveis que o professor trabalha ali no livro, a partir de Bourdieu, ele vai discutir a questão da violência simbólica, né? E o quanto que nós, negros e negras, sermos representados sempre dessa maneira estereotipada, negativa, o quanto que isso impacta na construção da nossa subjetividade, é algo que o professor Adilson aborda muitíssimo bem nas suas obras. Então, de fato, tem essa questão da alegria no sentido da gente se ver representado de maneira positiva, sabendo o quanto que a gente está quebrando com esses ciclos de violência simbólica. Então, por esse lado, é importante. Mas, igualmente importante, para mim, era não estar sozinha também nesse lugar. Porque a gente sabe o quanto que somos poucos ainda dentro desses espaços, aquilo que eu chamo também de solidão institucional, porque a gente olha para o lado e acaba não vendo pessoas como nós dentro daquele espaço, ou usufruindo daquele espaço como nós estamos usufruindo. Então, por isso que no meu trabalho também era importante estar junto com outras pessoas. Então, por isso que eu sou uma escritora que publica também outras pessoas, né? Nós já publicamos 14 livros nos últimos 4 anos, sendo um deles Mulheres Quilombolas, escrito por 18 mulheres quilombolas de quilombos de várias regiões do Brasil. Então, de lançar agora o
o mais recente, o Personalidades Negras, que a gente abriu um edital, né, para as pessoas escreverem histórias sobre personagens negros que foram invisibilizados no Brasil. E tem tanta gente. A questão é que tem muitos de nós. O problema é que nós não somos visíveis, né, como nós deveríamos ser. Nesse último livro, eu fiquei muito impressionada que eu, que sou uma pessoa que já estou aí nesse caminho há algum tempo, não conhecia a maior parte dos personagens que nós selecionamos nesse edital, que foram 16. Então, o Brasil é uma história recheada de pessoas negras que construíram, que trabalharam para a formação desse país, mas que a gente não conhece. Então, nesse sentido, para mim era importante também ser essa pessoa que pudesse, de alguma maneira, trabalhar para essa visibilização, né? Porque não é, a gente, como vem de movimento social, a gente sabe que a gente não chega em nenhum lugar sozinho e que quando a gente chega a determinados lugares é importante a gente também trabalhar para que outros e outras também possam estar ao nosso lado. Então, nesse sentido, eu tenho muito prazer de fazer isso. É um trabalho cansativo, não é fácil, eu trabalho às vezes 13, 14 horas por dia, a gente lê livros e seleciona e publica, uma série de outras coisas, e dá aula, e pensa a bibliografia no sentido de visibilizar tantos intelectuais negros e negras que a gente tem que trazer isso para a nossa bibliografia para quebrar com essa invisibilidade. Então, em todo o meu trabalho isso é feito, isso é pensado. E muitas vezes também isso é cansativo, que aí eu queria dizer a parte final, que também é importante nós, como pessoas negras, também ter o direito a ser sujeito, que muitas vezes não é colocado, né? Então, acho que também faz parte de um processo de humanização a gente ter o direito a estar cansado, o direito a, muitas vezes, fazer outras escolhas também, que não sejam somente essas, porque há uma cobrança, de fato, da sociedade, né? Então, a gente tem que ser sempre a guerreira, no caso das mulheres negras, ou nós estamos num lugar de submissão. E eu sempre pergunto, né, também quando seremos humanos, eu acho que esse direito também a ser humano é importante, com toda a complexidade que há nisso de ser humano, né? Com todas as nossas contradições. Então, sim, eu acho que eu fico feliz de chegar numa periferia hoje e as meninas virem me abraçar, as meninas virem trazer o livro delas, eu estou sendo estudado em escolas, isso é algo que me felicita, não só a mim, mas como os autores da coleção, mas, ao mesmo tempo, também acho importante esse lugar de nós, mulheres negras, como sujeito também, como indivíduos também, que somos, né, e também esse processo de humanização, enfim, que acho que é uma discussão que muitas feministas negras fazem, que eu acho que é importante também da gente sempre trazer. Obrigado, Djamila. Adilson, como pesa em você ser além do que você é, ser também um exemplo, um espelho, uma inspiração? E uma pergunta: negro pode ser conservador? Não é uma opção legítima? Queria te ouvir. Caríssimo, uns 2 ou 3 anos atrás, uma pessoa me mandou um vídeo chamado Pessoas que Estudaram em Harvard. E eram falas de ex-alunos daquela instituição, sempre falando, mas eu estudei em Harvard. Não, eu fui em Harvard. E poucas vezes eu vi uma expressão, tanta expressão de arrogância junta. Depois que eu terminei de assistir esse vídeo, eu tive vontade de sumir. Então, eu só falo com as pessoas que eu sou mestre e doutor pela UFMG. Mas, depois de algum tempo, eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive com Djamila Ribeiro, e essas pessoas disseram, não, Adilson, você precisa dizer para as pessoas que você é mestre e doutor por Harvard. Sabe, a mulher negra periférica precisa saber que tem pessoas que saíram daquele lugar e foram para lá. Não é? O homem negro periférico gay precisa saber que há indivíduos, não é, negros que estão e que também foram para aquele lugar. Sabe? Isso é muito importante. Eu não sei, eu acho que eu não vou contar para ninguém que eu fui aceito em Berkeley. Novamente, o Djamila. Adilson, pelo amor de Deus, você precisa, falar para as pessoas que você conseguiu isso. E ela está certa. Porque, veja, é interessante notar
como que os feedbacks que eu tenho dos meus alunos e alunas, de alunos negros, de alunos brancos periféricos, de alunos asiáticos, de mulheres que chegam e me dizem: professor, ver a sua trajetória é um sinal de que eu posso também atingir objetivos que nunca foram colocados para mim. Então, o senhor é uma referência intelectual, pessoal e afetiva importante para nós, alunos do Mackenzie. Sejamos nós negros, mulheres, pobres, brancos, etc. Então, saber da sua trajetória, saber quais foram os seus passos, saber onde o senhor chegou, é uma referência da possibilidade de horizontes. Então, isso é muito relevante. Eu realmente, tendo em vista toda a trajetória de um homem negro periférico, filho de um gari e de uma empregada doméstica, eu não acredito que o conservadorismo ofereça soluções para os problemas estruturais que pessoas negras enfrentam no Brasil. Quando nós falamos em conservadorismo, nós estamos falando especialmente de uma defesa do liberalismo individual como forma de organização social. Nunca existiu uma sociedade na qual os pressupostos do liberalismo possam efetivamente ser implementados, que correspondessem a esses pressupostos, etc. Então, para mim, uma defesa conservadora, não é, de direitos, uma defesa da ideia de pura igualdade formal, etc., nunca será um caminho para nós podermos promover a inclusão de negros e negras. Eu fiz a pergunta porque acho que essa é uma questão existencial importante, e acho que todo mundo aqui se considera progressista, mas na Suprema Corte Americana, por exemplo, tem um ministro, um juiz, que é o Clarence Thomas, que é um homem negro, que não nega a sua origem negra e que é um homem visceralmente conservador. Mas ele tem esse direito, não tem? Ministro, eu acredito que sim. Há uma pluralidade de perspectivas, né? Há uma pluralidade imensa dentro da comunidade negra. E há pessoas negras situadas em todo o espectro político. Agora, nós precisamos fazer uma diferenciação entre pessoas que são conservadoras e pessoas que são inimigos da população negra. Clarence Thomas é um inimigo da população negra, porque ele vota consistentemente e defende posições e vota na Suprema Corte com o objetivo específico de impedir o progresso da população negra, a mesma coisa que, do mesmo caso, de muitas figuras públicas, de algumas figuras públicas no Brasil. Então, todo mundo pode defender, eu acho que as pessoas têm todo o direito de defender o conservadorismo, ou seja, de defender certas formas de tradição como maneira mais adequada de se organizar a sociedade. Agora, por exemplo, como o caso do juiz Clarence Thomas, dizer que o movimento negro é a escória da humanidade, este indivíduo, quando diz isso, se coloca como um inimigo da população negra. Então, ele pode fazer isso, obviamente, mas fazer isso e exigir respeitabilidade social, isso, para mim, realmente não é possível. Obrigado. Deputado Orlando Silva, o senhor é um parlamentar, está na vitrine todos os dias. Como é a sensação? Ministro, eu sinto como uma missão que eu devo cumprir. A missão que eu devo cumprir é de ajudar outros irmãos e irmãs a romperem com a subrepresentação.
Nós somos 21 pretos. Repito, 21 pretos em 513 deputados. Há uma evidente, escandalosa subrepresentação. Isso para não falar num debate que não é o caso de aprofundarmos aqui, que é o debate dos negros, considerados demograficamente pretos e pardos, que nos leva a ter 120 negros, que se eu falasse meia dúzia de nomes aqui, de deputados incluídos entre os negros, alguns de vocês iriam se surpreender. Que numa autoidentificação de pardo, leva-o à condição de negro e que não aparece naquela representação do plenário. Toda vez que eu subo à tribuna para me pronunciar, eu olho para o plenário e penso, não parece que eu estou no Brasil. O Brasil que eu conheço não tem nada a ver com esse ambiente aqui. Portanto, eu diria assim, ministro, que eu me vejo na condição de quem tem a missão de auxiliar para superar a subrepresentação política dos pretos, dos negros no Brasil. Eu chamo a atenção do Estatuto da Igualdade Racial, de 2011, que introduziu a necessidade de registrar o quesito cor na inscrição das candidaturas. E o professor Marcelo Paixão fez um estudo belíssimo, belíssimo, a partir dos dados para a Câmara Federal, que são dados nacionais, que não se pode comparar, e chegou à conclusão, ministro, que nós temos 2 fatores decisivos para explicar a subrepresentação política. Porque é curioso, quando nós começamos na disputa eleitoral, na inscrição dos candidatos, você tem uma justa proporção entre os candidatos e a população brasileira. Mas quando você chega no fim do túnel, do outro lado do túnel, nos eleitos, a distorção está montada. E o professor Marcelo Paixão nos demonstrou, estudando financiamento eleitoral, presença nas estruturas de direção de partidos, que são 2 fatores decisivos. Primeiro, os pretos e os negros têm menos peso político na direção dos partidos. Segundo, não têm acesso ao financiamento. Por isso que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é estratégica para romper o ciclo da subrepresentação. É você criar as condições, em época de financiamento público, de que seja acessível aos recursos de campanha para viabilizar uma expansão da participação de negros. Não por acaso, em 2020, na eleição municipal, houve uma expansão da eleição dos negros. E não por acaso, eu tenho convicção, em 22 viveremos a mesma experiência. Então, eu diria, ministro, que eu me vejo como alguém que está num lugar que é missão, é dever, é tarefa, é todo dia. O que é que eu fiz para cumprir essa missão? Ajudar a romper com o ciclo da subrepresentação. E, inclusive, fazer o debate, dialogando com o professor Adilson, que das coisas que mais me entristecem é que quando nós reunimos os 21 pretos para debater uma agenda comum e tentamos hoje lutar para a manutenção das cotas das universidades, alguns colegas deputados pretos falarem: eu não apoio política de cotas nas universidades. Em 2021 no Brasil. Quer dizer, é alguém que se coloca numa posição de adversário da nossa luta para a superação do racismo. Eu não caracterizaria como conservador, porque está num lugar anticivilizatório, porque a superação do racismo é uma tarefa, eu diria, civilizatória, uma tarefa essencial até para a democracia liberal, nos termos que nós conhecemos. Geralmente tem uma posição contrária às cotas as pessoas que creem no humanismo racial brasileiro, que acham que não há preconceito, que não há discriminação e que, consequentemente, essas políticas produzem uma racialização da sociedade. É essa a visão equivocada, e boa parte da minha visão sobre a questão racial eu incorporei na minha convivência em Cambridge com o próprio Adilson, dizendo o que faz diferença mesmo é a cor da pele, não é nenhum outro fator. Eu nunca me esqueci dele ter dito isso e procuro dizer isso para as pessoas de uma maneira geral. Presta atenção e ouve quem passou por isso, porque a gente assistindo, às vezes, não tem a empatia, não tem a sensibilidade de compreender o que os outros passam. Por falar em passo, o tempo passa muito rápido. Eu sempre me lembro de um professor que apresentava seminários e quando o orador era muito ruim, ele dizia: o tempo, esse nosso amigo, já se expirou. E quando o orador era bom, ele dizia: o tempo, esse inimigo, já se expirou. No caso, hoje, o tempo está sendo inimigo, porque nós temos que caminhar para o fim. Porém,
eu gostaria de ter mais uma rodada com cada um sobre, e agora? Assim, olhando para frente, eu acho que nós conseguimos romper a inércia intelectual e social da sociedade brasileira. Eu hoje vejo muitos formadores de opinião reconhecendo o racismo estrutural brasileiro e se dispondo a enfrentá-lo. Acho que essa é uma transformação importante. Não é suficiente, mas é muito importante. Você hoje tem o jornal mais importante ou mais assistido na TV a cabo da principal emissora do país, conduzido por uma pessoa negra que, mais do que ser uma pessoa negra, é uma pessoa que tem uma militância em favor da causa antirracista. Essa é uma transformação profunda que não aconteceria há pouco tempo atrás. Mesmo essas novelas mais antigas que estão sendo reproduzidas agora, eu não tenho tempo para assistir, mas passo de passagem, não tinha a preocupação que hoje se tem com um mínimo de diversidade, com o pluralismo. Portanto, há uma transformação em curso e ela é positiva e acho que a gente tem andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Mas eu sou uma dessas pessoas que gosto de celebrar na vida também as conquistas, senão a gente fica amargo. Acho que nós avançamos e ainda há muito que avançar. Tanto pedindo a brevidade possível, como cada um vê o amanhã, os próximos passos, e qual a expectativa para um dia em que a gente não vai mais precisar fazer esse tipo de discurso ou ter esse tipo de preocupação. Quer dizer, quando é que uma consciência antirracista vai ser de fato incorporada e quando a sociedade vai proporcionar os mesmos lugares para brancos e negros e mais as outras etnias eventuais. Caro ministro Benedito, olhando para frente, como é que você vê o amanhã da causa? Presidente Barroso, após a abolição da escravatura, então veio a liberdade, falei isso no início, e daí para frente os movimentos estão aumentando, porque tem o preconceito, discriminação. Foram aqui citados agora mesmo, Sua Excelência, não tem jeito, eu não vou chamar de senhor, é Sua Excelência mesmo, não tem como. Todos os movimentos que estão acontecendo, o nosso movimento agora aqui, e tantos outros que estão acontecendo, estudiosos, pesquisadores, que estão estudando, debatendo com a que a gente chama assim, com a cara limpa, disposto a um dia nós não ter esse debate. Então, eu vejo a luz para o túnel, para o futuro, que surgiu a esperança. Obrigado, ministro. Aline, olhando para frente, o que você vê lá na frente? Eu estou preocupada com o tempo aqui, porque o ministro Benedito foi muito rápido. Eu que sou jornalista, que tenho ter poder de síntese, estou um pouco me sentindo na pressão, mas vamos lá. Eu acho que ano passado, com o assassinato de George Floyd, a gente, no jornalismo, olhando agora pela minha perspectiva no jornalismo, a gente teve uma elevação positiva para cima do patamar no debate público racial no Brasil. Acho que é muito pouco ainda, mas acho que se inaugurou ali uma nova posição nesse debate. Sou como o senhor, sou uma otimista, acredito na celebração das conquistas, mas acho que principalmente a gente tem que tomar muito cuidado com o politicamente correto, que é exatamente isso sobre o qual o senhor falou na sua fala, ministro. A gente vai colocar mais personagens negros na novela, mais apresentadores negros no front, onde tem mais visibilidade para falar que a gente está fazendo direito, ou a gente vai fazer uma revolução do micro para o macro, de dentro para fora, de fato trabalhando a pluralidade, a diversidade culturalmente nos microcosmos, como eu sempre falo. Como é que a gente faz isso como sociedade? No jornalismo, tenho tentado fazer isso com bons aliados. No direito, vocês aqui, professora Adilson e a Djamila na academia, em outras frentes que dialogam com a academia. Mas todo mundo tem que fazer isso diariamente. Cada mãe de família, cada pai de família, cada profissional, se observando, entendendo o seu entorno e exigindo que diariamente essa questão permeie todas as conversas. E a gente pode fazer isso minimamente nas pequenas coisas da vida, entendendo
a escola do nosso filho, como vivem as pessoas no seu entorno, porque elas vivem daquela forma, se interessar por essas histórias. Então, toda vez que eu tento dar visibilidade ao sofrimento negro, à desumanização, tentando combater a desumanização do negro em muitos dos seus universos, eu sempre penso nisso, assim. Então, eu acordo de manhã e eu termino o jornal sempre me perguntando isso, não só em relação à questão racial, mas em relação a tudo. Para quem eu estou comunicando, o que eu estou dizendo, né? E o meu compromisso com a democracia brasileira e com um país que tem que ser diverso na sua representação, como de fato é. Então, a minha mensagem aqui é que nós estamos caminhando sim para frente, mas acho que vai demorar um pouco ainda para a gente não precisar mais falar sobre isso na medida em que estamos falando, mas que a gente tenha uma arma na mão que é individual em cada um de nós, aproveitar o seu privilégio, como eu sempre falo, ficar desconfortável com o seu privilégio, observar a razão dos seus privilégios e trabalhar isso diariamente, né? E eu acho que todo mundo ganha, todo mundo perde com o racismo e todo mundo ganha combatendo o racismo. Eu queria terminar com uma frase da Mafalda, que eu gosto muito, que é a seguinte, porque referência bibliográfica, já temos aqui 3 pessoas maravilhosas para vocês lerem, o pequeno manual antirracista da Djamila, quando ela lançou, acho que eu nem contei isso para ela, poderia ter mandado uma mensagem, eu comprei uns 30, e eu saí dando. Quando tinha aniversário de alguém, eu dava. É criança? Dava. Era adulto? Dava. Era professor? Dava. Eu, assim, agora no Natal vou comprar para um monte de gente também. Eu acho que é isso. A gente tem que começar do micro, sabe, ministro? Para terminar, uma frase da Mafalda, que ela fala o seguinte, eu gosto das pessoas que dizem o que pensam, mas, sobretudo, gosto das pessoas que pensam o que falam. Então, assim, não diga que você não é racista, seja antirracista. Eu, Aline, tenho tentado diariamente isso e acho que vale muito a pena porque agrega muito sentido, muita ética para a nossa existência. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Aline. Muitíssimo obrigado mesmo. Você fez um comentário que me chamou muita atenção. Eu gostaria só de pontuar. Você disse, a partir da morte do George Floyd, a questão negra passou a ter uma outra dimensão. Olha que coisa curiosa, num país em que há chacinas regulares de pessoas negras, foi preciso um evento externo para produzir esse impacto que você observou. E quando você falou da Mafalda, eu no primeiro dia de aula... Você precisa desbloquear o dispositivo. A Siri invadiu aqui a nossa conversa. No primeiro dia de aula, Aline, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que o mundo do direito é um mundo de ideias, um mundo intelectual, que eles têm que ler, falo muitas coisas que eles têm que ler, e dentre uma pequena seleção que eu falo, eu digo, não dá para ser advogado sem ter lido Fernando Pessoa, ouvido Chico Buarque e Caetano Veloso, e tem que ler a Mafalda inteira, aquele volume dos 10 anos, que é o que há de melhor em argumentação na vida. Super obrigado, viu? Djamila, olhando para frente, como é que você vê amanhã? Ministro, concordando muito com o senhor, a gente tem que falar das conquistas, sem dúvida nenhuma. Lélia Gonzalez fala, né, nossa história não é só uma história de opressão, a gente precisa ser representado para além de signos da derrota, né, como diz Barthes. A gente tem que contar essa história por outra perspectiva, né? A gente pode contar a história da escravidão, mostrando negros sendo açoitados, a gente pode falar do mesmo período histórico, contando a história dos quilombos, né? Contando a partir da organização social e política de negros e negras que lutaram contra esse sistema. Mas a gente vive num país que insiste em contar a história negra só por essa perspectiva. Então, acho que a gente tem muita história para ser contada, que precisa ser contada por outra perspectiva, eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de diversidade, hoje em dia a gente está falando tanto de diversidade, que nada mais é do que o reconhecimento da pluralidade na nossa sociedade, tem melhorado muitas coisas no sentido da representação, mas ainda proporcionalmente a gente ainda precisa avançar muito mais. Então, eu vejo esse futuro... fundamentalmente, né, a gente precisa pensar nas nossas escolhas políticas. Eu acho que a gente precisa pensar que o antirracismo é pensar um projeto político de sociedade. Né? Quando a gente amplia o sistema público de saúde, isso é uma política antirracista, porque isso vai beneficiar, vai atingir muito mais pessoas negras e pobres. É pensar nesse antirracismo como um projeto, né, de sociedade, de fato, como diz Sueli Carneiro, um novo marco civilizatório mesmo. E como a Aline disse, eu concordo muito, acho que nas nossas ações diárias, as pessoas têm que fazer a sua parte, inegavelmente.
há muito a ser feito. No passado, fiquei muito feliz com a Liga das Escolas Antirracistas, que se reuniram para pensar antirracismo nas escolas, e tantos outros exemplos. Tem uma série de movimentos, de projetos sociais, bibliotecas comunitárias. Como é importante a gente conhecer esses projetos e apoiar esses projetos, visibilizar, porque a gente só quer contar também a partir da perspectiva da dor, e tem tanta gente fazendo tanta coisa. Eu vejo esse futuro também, a gente apoiar e visibilizar essas iniciativas, de tanta gente boa, de tanta gente bacana, que está fazendo tanta coisa, e muitas vezes a gente não acha que isso é importante, né? Ano passado eu fiz uma ação para apoiar estudantes na pós-graduação, para pagar mensalidades, e uma pessoa falou, mas é legal, mas tem outras ações. Eu acho que a gente tem que se mobilizar em ações, sem dúvida nenhuma. Tem tantas campanhas importantes hoje de combate à fome que são fundamentais, mas a gente também precisa apoiar aqueles que querem permanecer na universidade, a gente romper com essa ideia de que é luxo, né? Muito pelo contrário, porque é um direito. Então, para finalizar, eu diria isso, né? Acho que pensar o antirracismo como um projeto mesmo de sociedade, a gente pensar nas nossas escolhas, olhar qual é o programa de governo de quem a gente apoia, de quais são as ações que essas pessoas estão propondo, porque o nosso país, ele vai retroceder ou ele vai avançar em muitos aspectos, a depender das escolhas que a gente fizer, né? E antirracismo necessariamente é um projeto político e de sociedade que a gente precisa ter em mente. Eu penso esse futuro assim, dessa maneira, né? Não há futuro possível que não seja esse futuro antirracista e, claro, por uma perspectiva interseccional. Obrigado, Djamila. Adilson. Caríssimo, eu penso em duas coisas para o futuro. Nós temos hoje já uma produção acadêmica nos mais diversos campos de extrema relevância para a construção de um projeto político antirracista. Agora, nós precisamos agora passar para uma próxima fase, que é a integração das diferentes lutas. Então, a luta pela justiça racial precisa também ser uma luta pela justiça sexual. A luta pela justiça racial precisa ser articulada junto com a luta da proteção de quilombolas, de mulheres transexuais, de pessoas indígenas, de pessoas de ascendência asiática. Então, é importante reconhecer que o racismo, o sexismo, o classismo, a homofobia, todos esses problemas são formas que atingem todas as pessoas e nós precisamos superá-los para construir uma verdadeira democracia. Além disso, e especialmente tendo em vista todos os estudos que eu tenho feito ao longo dos últimos 3 anos sobre saúde mental, projeto que eu tenho discutido também com a filósofa Djamila Ribeiro, nós precisamos pensar em uma política pública do afeto. Nós precisamos pensar em uma política pública do cuidado. E isso também implica a luta contra o racismo. Isso implica uma luta contra todas as formas de reprodução de estereótipos que ensina as pessoas, que reproduzem a ideia de que as pessoas não têm valor, de que as pessoas não podem alcançar seus objetivos, de que restringem a liberdade de ser. Então, a luta contra o racismo, o sexismo e a homofobia é uma luta para dar e fortalecer o sentimento de dignidade coletiva de todos os grupos. Então, nós definitivamente precisamos também criar uma política do afeto, e do afeto como respeito pela integridade moral de todas as pessoas. Obrigado, Adilson. Eu gosto de dizer, ainda disse isso recentemente num evento público, a afetividade é uma das energias mais revolucionárias do universo. Concordo plenamente com você. Deputado Orlando Silva. Ministro, eu vejo assim, o amanhã, que é o rumo, né, da nossa luta,
eu observo pelo meu lugar, né, onde eu sou ativo, militante e combatente, que é o lugar do parlamento. A minha batalha é para que nós tenhamos uma agenda pública. Uma agenda pública. Eu tenho o privilégio de ter o professor Adilson Moreira num grupo, uma comissão de juristas negros, que no dia de amanhã, no dia 30 de novembro, ainda no Novembro Negro, no dia de amanhã, entregará um relatório que essa comissão de juristas negros, há um ano, trabalha. Ela é presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, que está aqui conosco, e o relator é o professor, amigo querido, o professor Silvio Almeida, o relator, e juntamente com outros intelectuais negros, pesquisadores, juristas, fizeram uma revisão da legislação antirracista no Brasil, apontaram desafios, apontaram lacunas. Eu, ministro Barroso, penso nisso. Eu tenho orgulho de ter sido o autor da proposta de criação dessa comissão de juristas, para, de saída, já mostrar a nossa inteligência. De saída, para começar a conversa. De, olha, nós somos capazes. Olha aqui que é o time que está elaborando. O nível intelectual, o reconhecimento internacional dessas pessoas. E o desafio nosso é transformar esse relatório, que é um trabalho bastante denso, com algumas centenas de páginas, vale a pena, inclusive, ministro Barroso, entregar para Vossa Excelência conhecer, transformar esse relatório numa agenda para o país. É necessário que o Estado brasileiro assuma, reconheça. Fernando Henrique fez isso em 1995, como na condição de presidente da República disse, há racismo no Brasil. Parece um detalhe, mas foi o primeiro presidente da República que assumiu esse status, essa condição no país. E o nosso desafio é transformar em leis, em programas de governo, programas permanentes, de modo a que nós possamos, tendo uma agenda de enfrentamento do racismo, nós possamos dar passos adiante. E vamos ter que caminhar muito, hein, para a gente conseguir superar os desafios que temos no tempo presente. Obrigado, deputado. Deu a nossa hora. Eu diria que é impossível exagerar a importância de ter pessoas como vocês que estiveram aqui conosco essa tarde para discutir essa questão tão decisiva, tão vital para a vida brasileira. Eu disse no começo que uma das razões da minha defesa da ação afirmativa, e fiz constar do meu voto, era, primeiro, uma dívida histórica em relação à escravidão de pessoas que foram trazidas à força e, desde a primeira hora, ajudaram a construir o Brasil. Segundo lugar, o modo totalmente irresponsável e desumano com que houve a abolição, sem nenhuma preocupação de inclusão social e de incorporação dessas pessoas à vida brasileira, condenando-as à marginalidade e à subalternidade, para usar um termo que aprendi com Adilson, que eu acho que é muito expressivo disso. E, em terceiro lugar, por uma razão que discutimos aqui hoje um pouco, da importância de você ter símbolos negros de sucesso, como inspiração para os jovens que têm essa identidade e possam olhar para o futuro e pensar, eu também posso chegar lá, eu também posso ser ministro, eu também posso ser uma professora, eu posso ser uma apresentadora, eu posso estudar uma grande universidade fora, eu posso ser um representante no parlamento. E além dessas três razões, há uma razão que me parece muito importante e nem sempre enfatizada. Se 50% da população, eu gosto de dizer 50%, eu não gosto de dizer mais do que 50%, porque eu acho que o equilíbrio é bom, ninguém precisa ser majoritário. 50%, todo mundo se sente incluído. Se 50% da população é negra, ou preta ou parda, e foi historicamente excluída em grandes parcelas, imagina o bem que não fará ao Brasil, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, incorporar essas pessoas à vida produtiva, ao acesso à educação, ao acesso à informação, ao trabalho qualificado. Portanto, é uma perspectiva de um aumento expressivo do PIB do próprio país. De modo que, se não fosse por humanismo, poderia até ser por interesse econômico e social, esse compromisso que o país tem que ter na luta antirracista e na inclusão social e no avanço civilizatório
que decorrerá de uma igualdade verdadeira que o Brasil muito precisa. E acho que nessa trajetória a gente precisa, às vezes, de uma dose de indignação, que é para empurrar a história, mas também de celebração, porque a gente precisa viver com alegria para não ficar amargo e poder comemorar as vitórias que a gente conquista. Tanto uma combinação, eu diria, de indignação e de alegria, que, aliás, é tão típica de tantas tradições que vêm da comunidade negra e que se irradiam pela vida brasileira, da religião ao carnaval. Portanto, queria agradecer, do fundo do coração, ao ministro Benedito Gonçalves, meu querido amigo Benedito, à professora Djamila Ribeiro, querida amiga da casa, sempre atendendo aos nossos chamados, a Aline Midley. Como é que você pronuncia Midley ou Midley? Agora foi certeiro, certinho, Midley. Midley, ok. Aline Midley, é uma alegria ter você aqui abrilhantando o nosso programa, emprestando o seu carisma e a sua representatividade. E ao deputado Orlando Silva, talvez de todos seja quem eu mais vejo, porque ele bate na porta aqui com frequência, sempre com uma causa justa, ou pelo menos ele considera justa, nunca por interesse pessoal, verdade seja dita, portanto, muito preocupado com o Brasil e defensor de ideias relevantes. E meu querido amigo Adilson Moreira, que foi uma pessoa decisiva na minha compreensão desse problema, na minha identificação de como era equivocada a postura do humanismo racial brasileiro e de como ideias fazem diferença na vida de um país. Muitíssimo obrigado a todos, sucesso continuado, um grande abraço em meu nome e em nome da Justiça Eleitoral. Tudo de bom.